Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Eu sou Átila Almada e hoje eu quero falar com você sobre um assunto tão importante quanto, digamos, infeliz para a preservação do patrimônio ferroviário de maneira geral. Este assunto é o vandalismo, que destrói estações, locomotivas e bens materiais os mais diversos. Bom, estamos falando de algo que acontece ao acaso ou que é premeditado e vem como um fruto do oportunismo? É isso que vamos discutir aqui hoje. Se esse assunto interessa a você, já deixe aqui a sua inscrição no canal, a sua curtida nesse vídeo, não se esqueça de comentar ao final e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu vou primeiro expor alguns locais ou materiais que foram vandalizados, fotos que eu fiz aí ao longo dos meus 20 anos de pesquisa, e depois nós nos aprofundamos nessa discussão. Nós começamos então com um carro de bandeira centenário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, dentro dos galpões das antigas oficinas de Jundiaí. Aqui nós temos um caso bastante crítico de um material que na época da FEPASA chegou a ser restaurado e compor alguns trens turísticos que rodavam ali entre Jundiaí e Campinas. Só que, com o final da FEPASA e obviamente o fechamento das oficinas, este e mais alguns carros de madeira foram encostados ali nos galpões de Jundiaí. Pois bem, a oficina de Jundiaí, assim como todo o complexo, hoje é responsabilidade da prefeitura local. Aliás, hoje não, há muito tempo. Quando eu comecei a minha pesquisa, 20 anos, já era responsabilidade da prefeitura local e esse cenário só se deteriorou. Por quê? Porque os galpões onde estão esses carros e vagões de madeira não tiveram nenhum cuidado, então as janelas foram quebradas, eles foram destelhados, os carros, como você pode ver, foram pichados, tiveram partes da madeira arrancada, vidros de janelas, enfim, sistemas. E o que se vê é um grande jogo de empurra. E por que um grande jogo de empurra? Porque você tem ali um lugar que foi cedido a alguém. Portanto, a responsabilidade pela conservação dos galpões das antigas oficinas é da prefeitura. Muito embora estes vagões e carros lá de dentro estivessem, até pouco tempo atrás, sob guarda do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a prefeitura era responsável pelo local. Ou seja, se agora a prefeitura conseguiu os carros e diz que quer restaurá-los, mas a gente só vai saber quando isso acontecer mesmo e pudermos pôr os nossos olhos, o local deveria ter sido resguardado. Se esses carros chegaram ao estado em que chegaram, é porque não houve um cuidado durante mais de 20 anos com essa área de galpões, que para quem entra no complexo de Jundiaí fica mais ali à direita das oficinas. Então, a questão era verificar não só as telhas, né, não só as janelas, mas também limitar o acesso, porque embora haja portas ou cadeados em algumas partes, com o tempo e com o crescimento do vandalismo, todo o complexo acabou se tornando um grande queijo suíço com vários pontos em que pessoas efetivamente entraram. Porque se em 2004, quando eu estive em Jundiaí pela primeira vez, este carro já estava abandonado, mas não tinha, por exemplo, todas essas pichações, e agora em 2022 ele tem, é porque alguém entrou, e claro que entrou ilegalmente. Um pichador não entraria pedindo licença e apresentando ofício. Portanto, aqui nós não temos exatamente um caso do acaso, como diria a música, bem marcado em cartas de tarô. Nós temos uma oportunidade que se criou pela falta de segurança que deveria ter sido responsabilidade dos que supostamente zelariam por este patrimônio. Muito bem, aqui nós temos o que restou de uma sala de aula que qualificava, treinava funcionários das oficinas de Mairink, operada em seus estertores pela Rumo e um pouquinho antes pela LL. Aqui nós precisamos entender uma sucessão de fatos que levou a este resultado. O complexo ferroviário de Mairink, as oficinas, foram construídas pela Estrada de Ferro Sorocabana ao longo de décadas até mais ou menos a metade do século XX, os últimos prédios. Esta sala de aula está num prédio mais ou menos central, que pelo estado em que se encontra supõe-se ter sido um prédio administrativo e de almoxarifado.
Pois muito bem, esse prédio ou todo o complexo passa da Sorocabana para a FEPASA, e quando a FEPASA é privatizada, quem assume é a Ferroban, depois a LL. Só que este complexo continuou em uso. As oficinas de Mairink não foram simplesmente deixadas de lado ou entregues ao DENIT. A LL quis o bem, tomou a posse não só do leito, não só da linha, mas também do espaço. E por que eu digo isso? Porque a maioria das estações, por exemplo, não foram passadas aos proprietários privados. Os proprietários privados não fariam transporte de passageiros, portanto as estações continuaram no espólio da rede ferroviária federal. Mairink não. O complexo foi então utilizado na sua, digamos, versão original como complexo de oficinas. Claro, não mais de locomotivas elétricas, porque a eletrificação foi banida, mas das locomotivas a diesel, e houve, até pouco tempo atrás, o ensino de funcionários. Ocorre que, no ano de 2022, início de 2022, a Rumo desiste da Malha Oeste, que compreende ali a região da Sorocabana e a Malha da Nóbida, noroeste do Brasil. Então, a região que a Rumo concessiona de Mairink até Corumbá. Com isso, para de circular o último trem da área da Sorocabana, o último trem regular, que era o Vaca Verde, um trem que servia a Votorantim papel e celulose na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e que tinha em Mairink seu ponto de partida. Com o fim desse trem, o complexo de Mairink é deixado para trás, mas deixado para trás sem que isto pudesse acontecer. Porque aqui nós temos uma coisa bem diferente do que acontece em Jundiaí. Nós temos uma concessionária responsável por todo o espaço. Eu não estou falando só de prédios ou galpões. A Rumo Logística administrava todo o complexo de Mairink e ela simplesmente foi embora e literalmente apagou a luz. Ou, se quiserem usar essa outra metáfora, tirou o pino da granada, jogou a granada para trás e deixou a coisa explodir. Porque de 2022 para cá não há mais vigilância nem cuidados com o complexo. Então, claro que o vandalismo se intensificou. E aí ele se intensificou por dois lados. Pelo lado dos noias, dos usuários de entorpecentes da cidade, que ocupam um lugar, porque é um lugar com mato alto e sem vigilância, e dos oportunistas que querem fazer saques de materiais ferroviários que estão ali abandonados à própria sorte, quer sejam peças de locomotivas, quer sejam coisas da parte de instrução e almoxarifado, de pequenas a grandes peças, de papéis, enfim. Então, em Mairink, nós temos uma responsável, Rumo Logística, que ainda é a concessionária do trecho. Porém, abandonou Mairink e deveria, quando entregar a malha para uma relicitação, entregar em um estado aceitável, ou seja, deveria desfazer essa bagunça, organizar tudo e entregar para o novo operador funcional, assim como ela pegou. Se isso vai acontecer, aí não depende só da Rumo e não depende só da pressão social. Depende principalmente das autoridades competentes do governo que cobrem essa restauração, cobrem essa reforma para que o bem seja devolvido operacional. Nosso terceiro caso em tela é o da estação de Avaré, no interior de São Paulo, originalmente linha da Estrada de Ferro Sorocabana, assim como Mairink. Avaré, porém, hoje, infelizmente, obedece àquele ditado que eu não vou dizer de maneira tão chula aqui, mas é algo como bumbum de bêbado não tem dono. Por que bumbum de bêbado não tem dono? Porque essa estação hoje está na posse de reticências e a resposta é ninguém. Exatamente. Quando a FEPASA para de operar, a Ferroban não se interessa pelo bem. A estação de Avaré não é vista como estação operacionalmente interessante. Portanto, este bem, essa estação, vai para o espólio da Rede Ferroviária Federal, como eu disse anteriormente. O espaço que eles usavam era um espaço da linha para circular com os cargueiros e do pátio para fazer eventuais manobras. Mas mesmo assim, a linha de Avaré também está desativada há algum tempo. Os últimos trens de manutenção como o Lastro ou Capina Química, passaram lá há cerca de 6 a 8 anos para trás. Então 2016, 17, 18 foram os estertores e nada mais circulou ali por Avaré. E a estação continuou do jeito que estava. Só que ela é uma estação sem nenhum tipo de vigilância. Ela está diante de uma praça na cidade
E não há cerca, não há muro, não há absolutamente nada. A prefeitura da cidade também não é responsável pela estação. Hoje, essa estação pertence ao DENIT, que está vinculado, no caso de bem material, à SPU, a Secretaria de Patrimônio da União. Ou seja, olhem só o enrosco. A estação do espólio da Rede Ferroviária Federal foi parar na mão do DENIT. O DENIT delegou a responsabilidade à SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, que não tem verba, nem efetivo e muito menos interesse para garantir a preservação desse tipo de bem. Portanto, o vandalismo aqui em Avaré se tornou quase que uma obra do acaso mesmo. A estação estava aí, estava solta, e obviamente, como em toda cidade tem ali os seus problemas, os usuários de entorpecentes vieram, as pessoas que não tinham onde morar vieram, a estação foi ocupada, incendiada. Você vê, né, dentro dessa sala com as janelas quebradas há marcas de fogo, e assim a estação permanece. O que resolveria para a estação de Avaré, para que esse vandalismo do acaso ou proporcionado pelo acaso acabasse, seria a prefeitura assumir o local, mesmo que seja para repassá-lo. Sim, porque hoje, ainda que, por exemplo, uma OCIP, uma ONG, né, se interesse por operar o espaço e preservá-lo, a cessão ou a doação tem que ser feita primeiro à prefeitura. Então a prefeitura de Avaré teria que relacionar-se com a SPU, com a Secretaria de Patrimônio da União, e solicitar o bem. Claro que para isso antes seria interessante acionar o CONDEFAT e fazer o tombamento. Uma vez tendo a doação do bem, a Prefeitura de Avaré pode, com a sua própria verba, restaurá-lo ou passar para quem de interesse. Se não for assim feito, a estação continuará ao léu, continuará ao acaso total. Obviamente, você deve estar se perguntando se toda essa sucessão de enroscos tem solução. Eu diria que não tem solução, tem soluções, várias. As mais simples eu até já comentei aqui no vídeo, quer dizer, simples entre aspas, mas as viáveis. Recuperação pelas prefeituras, arrumo, recuperar o bem antes de devolvê-lo ou antes de passá-lo a um novo operador. Resguardo dos locais pelas autoridades que já os possuem, ainda que não possuam o que está dentro, mas possuem a edificação. Só que todas essas medidas são medidas, digamos, de um segundo ou de um terceiro degrau desse processo. O que eu quero pontuar aqui para você é que o vandalismo ferroviário ou o vandalismo com objetos ferroviários, estações, locomotivas, enfim, ele só vai diminuir quando houver uma conscientização. Você fala, pô, mas que clichê. Conscientização de que maneira? As pessoas não sabem que aquilo é importante? Não, não sabem. A ferrovia parou de circular há muito tempo, parou de servir passageiros há quase 3 décadas. Então nós temos uma geração inteira, ou mais de uma geração, imagine que quem nasceu ali em 99 já está com 25 anos, uma geração a cada 10, 2 gerações e meia, nós temos 2 gerações e meia de pessoas que não conviveram com a ferrovia, que não viram, que não entenderam essa importância e muito provavelmente que também não tiveram essa importância adequadamente dimensionada, por exemplo, no seu período de escola. Portanto, o espaço da ferrovia é um espaço estranho e, se nós pensarmos nos lugares que eu mostrei aqui, velho, sujo, feio, depenado, depredado, que deve ser, na opinião de muitos, simplesmente posto abaixo para que a cidade progrida. Acontece que não existe progresso sem regresso, no sentido de regresso histórico. Uma cidade não progride se não regressar às suas origens, se não valorizar as suas origens. E essa valorização vem pelo pertencimento. Então, para conscientizar as pessoas da importância destes espaços ferroviários, é notório que elas percebam que isso pertence a elas, mesmo que por herança ancestral. Pertence a elas porque pertence à cidade, porque desenvolveu a cidade, auxiliou a cidade a ser o que é, e é nesta cidade que elas vivem, muito embora sem as ferrovias, mas que teve na ferrovia o seu papel fundamental de crescimento. Eu volto em outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, para retomar essa noção de consciência, pertencimento e memória. Por hora, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, reforço seu convite para inscrever-se aqui no canal, aguardo o seu comentário e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.